Olá, aqui é o William Penteado do canal NaturSide. E de início, vamos começar com uma perguntinha básica. O protetor solar em si, ele pode ser tóxico? Será? Bem, qual seria o problema principal em relação à exposição do sol? Ela pode ser dita como boa ou ela pode ser dita como ruim? Bem, eu fiz um vídeo falando um pouco sobre essa questão relacionada à vitamina D. Só que é evidente, é um fato, que se você se expõe excessivamente ao sol, você pode ter algumas tendências. Você pode ter queimaduras solares, ou em casos piores, você pode estimular até o câncer de pele. Mas ainda assim tem uma curiosidade que eu acho interessante de citar aqui, relacionado à linha do Equador. Bem, no globo terrestre, sempre quando você tem a representação da linha do Equador, você pode dizer que isso está relacionado à quantidade de sol que acaba tendo naquela região. Quanto mais próximo da linha do Equador, maior a incidência de raios solares. E algo bem interessante é que foi comprovado em alguns estudos que quanto mais próximo da linha do Equador, menor a quantidade de melanomas, que é uma espécie de câncer de pele. Ao mesmo tempo, se constatou que se você vai se distanciando da linha do Equador, ou seja, se expondo menos ao Sol, chegando mais aos extremos norte e sul do globo, você acaba percebendo incidência maior de melanoma. E essa particularidade interessante, ela ocorre justamente por causa que o Sol ele pode acabar estimulando a vitamina D. E a vitamina D ela tem propriedades muito boas em geral, incluindo propriedades anti-câncer. Então, é uma curiosidade também que vocês deveriam levar em consideração a relação da causa, incluindo da causa do câncer, cânceres esses de pele. O melanoma é só um dos citados, mas nós temos dois tipos de raios solares, o UVA e o UVB. O responsável por maior quantidade de câncer, por aumentar o índice de câncer, é o UVA, enquanto o UVB ele estimula a produção de vitamina D, que é justamente o oposto, um anticancerígeno poderoso. E é curioso ver que os protetores solares, em geral, eles protegem contra, adivinha? Sim, o UVB. Então, quando você passa muitos dos protetores solares, é interessante que você leia o rótulo e as informações acerca deles, você vai perceber que, na verdade, o que você está estimulando é o câncer, porque a proteção contra a UVA, em muitos casos, ela é baixa, bem baixa, e a proteção contra a UVB, ela é elevada. Em outras palavras, você tem uma produção menor de vitamina D, ao mesmo tempo que você tem uma proteção baixa contra o raio solar que mais causa câncer, o que é uma curiosidade que eu acho, no mínimo, interessante. Em relação ao fator de proteção solar, ele leva em consideração a eficiência de proteção de determinado protetor, seja ele fator 30, fator 50, fator de proteção 100, em relação a um determinado tempo. Exemplo, a cada 10 minutos o protetor solar ele perde eficiência. Ou ele, melhor dizendo, não te protege tão bem quanto antes. Então, a cada 10 minutos você tem que passar novamente uma nova camada de protetor. É basicamente isso que acaba indicando os FPS. Em relação à parte do nosso país aqui, é uma curiosidade bem divertida para mim, mas eu acho engraçado, porque o brasileiro, apesar dele viver em um país tropical, ele foge do sol direto. Usa sombrinha praticamente todos os horários do dia, incluindo ele passa em excesso protetores solares, achando que muitas vezes está se protegendo, quando na verdade pode ser exatamente o oposto. E sendo que o UVB, que é o raio solar mais importante, que acontece por volta do meio-dia, que é o melhor momento para você se expor ao sol, de 20 a 30 minutos, assim, é o momento em que o brasileiro não se expõe. É engraçado, o potencial do sol não é de fato aproveitado no nosso país. Em relação agora a uma substância bastante nociva, basicamente tóxica para o nosso corpo, que está presente nos protetores solares, a oxibenzona. Vocês têm que entender que protetor solar é basicamente um remédio.
Tudo que você passa na sua pele pode e vai ser absorvido por ela, pelos poros, e vai acabar indo para a corrente sanguínea, assim como pomadas. E isso vai te causar certos efeitos, incluindo efeitos colaterais. Segundo um estudo feito pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, nos Estados Unidos, 96% da população tem uma presença muito grande no seu corpo de oxibenzona, que é um chamado disruptor endócrino. As glândulas endócrinas são responsáveis por jogar hormônios no seu corpo. Hormônios esses que regulam o funcionamento correto do seu corpo. Ou errado, dependendo da quantidade de hormônios produzidos, se falta ou se tem em excesso, podendo gerar esterilidade em homens, ao reduzir o número de espermatozoides, e na mulher pode dar endometriose, pode dar dores, sangramentos e até mesmo a infertilidade nas mulheres. Em relação ao nosso cérebro, quando você se expõe de maneira errada ao sol ou não se expõe a ele nos momentos certos, você pode ter uma diminuição da vitamina D, que, como foi relatado em um dos meus vídeos, é muito poderosa para estimular o seu cérebro. Tem certos neurônios, como a serotonina, que são estimulados pela vitamina D, que crescem em maior quantidade no seu cérebro, que até aumenta a produção, sendo que a serotonina ela é principalmente no intestino que é produzida, mas mesmo assim a vitamina D acaba influenciando. Em relação aos químicos nocivos, tem várias substâncias químicas que no próximo slide eu vou acabar citando para vocês, que acabam causando alguns problemas cerebrais. Aqui em si tem várias e várias. Eu não vou me aprofundar em cada uma delas, tá, pessoal? Mas eu vou deixar aqui o nome dessas substâncias, citar elas brevemente, e daí vocês pesquisem, mas com uma certa calma, se vocês quiserem descobrir um pouco mais sobre cada uma delas. Bem, em geral, o que nós podemos citar aqui o metoxinamato de octilo, ou MC, a salicilato de octilo, octocrileno, octisalato, dioxigenzona, parabeno antranilato de mentilo, ácido para-aminobenzoico, ou PABA, e octinoxalato, Todas essas substâncias elas causam algum efeito em relação à sua saúde. Mas algo bem interessante é que existem certas substâncias aqui que estimulam o câncer. Porque, basicamente, nos estudos, que eu vou deixar todos na descrição, incluindo essas citações dessas substâncias, para que vocês leiam com certa calma. O que ocorre é o seguinte: estimula o crescimento desordenado de células e a divisão desenfreada das mesmas. Basicamente, câncer. O câncer é justamente isso, uma célula que se divide e cresce muito rapidamente, ao mesmo tempo que acaba causando danos. Isso também por causa que ela suga bastante a glicose que existe no nosso sangue, para que assim ela possa realizar os processos de divisão celular. É aquela coisa de mitose e meiose, mas em geral, todo tipo de substância química ela acaba por ser algo não natural no seu corpo, dando efeitos colaterais. Independente se é um remédio, qualquer tipo de medicamento acaba fazendo isso com a pessoa. Várias dessas substâncias elas podem causar desregulação hormonal, afetando o seu corpo, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, enfim. Mas em geral. Agora indo para as conclusões mais básicas, eu pessoalmente acredito que a maioria dos problemas que nós temos, seja no Brasil ou no mundo, não é causado pelo excesso, ou melhor dizendo, todo o excedente de sol não causa isso, mas sim a falta dele. A maioria das pessoas elas têm medo de se expor ao sol porque acha que o sol vai gerar câncer de pele. E de fato pode gerar, se for algo em excesso. Mas na maioria das vezes o sol é mais benéfico do que ruim. É só você saber dosar e saber os horários de entrar e sair debaixo de alguma fonte. Pode ser ela artificial ou até mesmo o próprio sol mesmo. E essa contagem regressiva que aparece é justamente isso, porque eu não gosto que passe de 10 minutos, só por curiosidade. Então por hoje é só. Muito obrigado por acompanharem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!